Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Olá, pessoal. Estamos falando diretamente dos nossos estúdios do portal Papo Reto Oficial, hoje com o quadro Papo Reto com o Legislativo. Temos a honra de receber em nossos estúdios a vereadora líder de oposição, Maquivalda Barros. Seja muito bem-vindo, obrigado por receber o nosso convite, por estar aqui presente conosco para falar com os nossos telespectadores. Seu microfone está aberto, faça suas considerações iniciais. Obrigada a vocês por a oportunidade de estar aqui, por esse bate-papo com vocês, aqui no Papo Reto com o Legislativo. Ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Só gratidão a você, a toda a sua equipe, por me permitir esse momento tão importante para a nossa democracia, né? Que é falar um pouquinho sobre o trabalho desta vereadora lá na nossa Câmara Municipal aqui de Parauapebas. Esse trabalho que a senhora tem feito na frente da Câmara, eu sei que é uma luta diária, que não é fácil e que muitas das vezes a sociedade não interpreta bem, não entende, porque existe sempre uma guerra de narrativas onde tenta mostrar que o trabalho não vem sendo feito da forma como deveria, ou seja, fazer oposição por ser oposição. A gente precisa, nesse momento, entender que o trabalho legislativo é justamente o seu papel, é de fiscalizar, é de ouvir a sociedade, fazer com que funcione as políticas públicas, garantir os direitos da sociedade naquilo que é dever do município em suprir essas necessidades, e muitas das vezes isso acaba incomodando quem não quer ser incomodado. Então, eu tenho presenciado que o seu trabalho não é fazer oposição por ser oposição. É um trabalho técnico, coerente, né, que tem ajudado até inicialmente o governo, nesses primeiros 100 dias, a ter um controle, uma fiscalização, para que esses erros não se acentuem e não acabem havendo desperdício de dinheiro público, que é o que nós temos visto nos últimos anos. Com certeza, né, você tocou num ponto bem bacana. Às vezes a gente recebe muitas críticas dizendo isso, exatamente isso. Mas por que que você é oposição? Ah, é oposição por ser oposição? Não, não sou oposição por ser oposição. Eu estou simplesmente fazendo o trabalho da vereadora, fazendo o trabalho do legislativo, que é fiscalizar. Então, assim, eu não vejo como o ato de fiscalizar como uma agressão a quem está no executivo. Muito pelo contrário, fiscalizar é benéfico para a sociedade. Fiscalizar é benéfico, né, para o nosso Estado democrático. E também digo assim para o executivo: se está tudo bem, se está tudo certo, não tem por que temer a fiscalização, né? Falando aí do ponto de vista do executivo. Se está tudo certo, se está tudo dentro da lei, não tem por que temer uma fiscalização, não tem por que achar ruim, não tem por que construir narrativas que possa desqualificar o trabalho dessa vereadora. Então, assim, é benéfico tanto para o poder executivo, o poder executivo está fiscalizando, como também é benéfico para a sociedade, entendeu? Que a Câmara Municipal está fazendo o seu papel, que é de fiscalizar. Então, nesses 100 dias de governo, se fosse para falar assim, que seria oposição só por oposição, eu estaria só fiscalizando, mas essa vereadora não está só fiscalizando. Ela está fazendo projetos de lei, ela está fazendo indicações que possa beneficiar toda Parauapebas, ela está defendendo as bandeiras com as quais ela se comprometeu com a população, né? Quando eu fui pedir oportunidade para estar vereadora, eu levantei 4 bandeiras importantes, que foi a educação, foi a bandeira da mulher, foi a bandeira da saúde, foi a bandeira da habitação. Então tenho trabalhado nessas 4 bandeiras, né, para fortalecer tanto o protagonismo da mulher, tenho falado muito sobre isso, né, das violências que nós ainda sofremos,
recentemente até comentei, fiz uma postagem sobre isso, que hoje Parauapebas é a quinta cidade pior para nós mulheres viver, mais violenta, né, é a primeira do estado do Pará, e eu, enquanto legisladora, eu preciso olhar, ter uma empatia para todas as mulheres de Parauapebas em relação a isso. Então tenho proposto sim leis, né, sobre isso, tenho proposto, tenho falado muito sobre a questão da educação, sobre a questão das as vagas de creches, né, que infelizmente foram tiradas de uma maneira, desleal, eu digo até assim, porque são crianças de 0 a 3 anos que estão sem creche, e isso tem um impacto diretamente na vida das mulheres de Parauapebas, principalmente daquelas mulheres mais vulneráveis, né. E aí, às vezes, a pessoa diz assim: "Mas o que que tem a ver, né", para quem não vê o lado social da coisa, o que que tem a ver a ausência da creche com o desenvolvimento da mulher? Tem tudo a ver. Além de estar violando o direito das crianças, as crianças quando ficam em casa ficam mais suscetíveis aqui a abusos, né, mais suscetíveis a vulnerabilidades que elas já têm, são áreas totalmente carentes que essas crianças moram, e tira a oportunidade da mulher trabalhar, e geralmente a mulher de menor renda, ela trabalha por quanto? É um salário mínimo, é 2 salários mínimos, e se ela for tirar parte dessa renda para pagar uma pessoa para cuidar dos filhos, praticamente não vai compensar esse trabalho dela. Então a creche é um instrumento importantíssimo de mudar a realidade social, de desenvolver as mulheres e, acima de tudo, de garantir que essas crianças tenham um espaço seguro para poder crescer e para poder se desenvolver, né. Então Perfeito. e isso não é ser oposição por ser oposição. Imagine, né, a gente defender o direito das crianças da creche ser oposição por oposição. Não, é uma realidade. De fato, foram tiradas as vagas das crianças e a gente não pode se calar. Eu, enquanto parlamentar, que olho por todos, não só pelas mulheres, mas vendo uma violação de direito das crianças, que é a bandeira que eu defendo, criança, família e mulher, eu não posso me calar diante de uma situação dessa, né? Eu tenho que falar, eu tenho que expor, eu tenho que requerer, isso que eu tenho feito. Perfeito. Bom, a sua equipe nos mandou um vídeo e eu gostaria de assistir com a senhora para que a sociedade veja que nesses 100 dias de mandato, como a vereadora tem trabalhado, né, como bem pontuou, e a gente vai poder falar sobre cada ponto desse, que eu acho que é muito importante. Sou movida a desafios, aprendi a valorizar cada conquista e, acima de tudo, a nunca parar de aprender. E hoje estou vereadora, vivendo uma nova história, uma nova experiência e um novo aprendizado. Sou Maquivalda Barros, mãe do Guilherme, da Valesca e da Helena. Casada com o Braz, sou muito grata pela família que tenho. Cheguei em Parauapebas há quase 30 anos, junto com minha mãe, Dona Maria Luísa, minha referência de força e coragem. Foi aqui que construí minha vida, onde eu e 6 dos meus 7 irmãos e irmãs fomos acolhidos. Essa cidade me deu oportunidades e, acima de tudo, me deu um propósito. Sou servidora pública municipal e atuo como tecnóloga em saúde pública desde 2005. No serviço público, descobri minha vocação, cuidar das pessoas. Acredito que podemos oferecer serviços melhores, mais dignos e mais humanos. Minhas principais bandeiras são a saúde de qualidade, porque cuidar das pessoas é prioridade. Educação que transforma a vida, pois sei que o conhecimento abre caminhos. Habitação digna para quem mais precisa, porque toda família merece um lar. E as políticas públicas para fortalecer as mulheres, por acreditar que quando uma mulher avança, toda a sociedade cresce. Sei que com respeito e diálogo podemos construir uma Parauapebas mais justa para todos. E estou aqui, pronta para ouvir e trabalhar ao seu lado. Vereadora, a gente vê aqui que nesse curto período de 100 dias, a gente está considerando dias corridos, né? Sim. A gente não está falando, não está retirando aí os domingos, feriados, sábados e praticamente quase que aqueles dias de sessão. E o trabalho que a senhora já desenvolveu, não só pela quantidade, mas pela qualidade do que foi, já mostra que a senhora é uma mulher de ferro.
Porque a gente estava vendo aqui a sua trajetória política. Em 2005, através de um processo seletivo da Prefeitura Municipal, passa a fazer parte da Secretaria de Saúde, logo depois consegue atingir uma coordenadoria, né? E dessa coordenadoria vem avançando e galgando outras atividades dentro desse processo, até passar pelo Poder Executivo como secretária da Habitação. E em 2024, a gente vê que a senhora consegue aí, com 3.400 e tantos votos, ser eleita vereadora, né? Então, nesse percurso, a gente observa aí que são praticamente aí 20 anos, né, de muitas vitórias e conquistas, mas também de muita luta, né, muito enfrentamento, e isso tudo foi lhe fortalecendo, e a senhora foi se mantendo, tendo que enfrentar inúmeras barreiras. Primeiro, por ser mulher, dentro de um cenário que era praticamente feito somente por homens. E muitas das vezes, o homem, ele está acostumado, muitas das vezes, dentro de casa, querer que a palavra dele prevaleça, em alguns aspectos, quanto à organização. E ele, muitas das vezes, traz isso para o seu ambiente de trabalho. Então, quando ele passa a ter a visão, o ordenamento, o direcionamento de uma mulher, ele já confronta isso e tenta, de alguma forma, persuadi-la ou diminuí-la. E eu tenho visto que a sua bandeira de luta, nesse aspecto de defender a mulher, é essencial. Agora, no momento da sociedade onde a própria mulher não tem se valorizado, não digo todas, mas alguma parte delas tem ido contra a sua bandeira de luta, que é em favor delas, né? Tentando, de alguma forma, diminuir o seu trabalho, não dignificá-lo, e muitas das vezes essa pessoa que hoje critica o seu trabalho é quem amanhã vai buscar justamente a assistência que a senhora propôs, a assistência que a senhora criou, os dispositivos legais, né, as políticas públicas que foi dado início dentro desse processo de que a senhora pagou um preço para estar aqui hoje, né, e conseguiu reunir o papel de ser mãe, de ser esposa, de conseguir ter uma graduação, uma formação, de buscar o seu lugar no mercado, de se impor como líder, até dentro do seu próprio partido. E esse trabalho é fundamental para que a sociedade entenda que a Maquivalda não está ali por estar. Ela construiu esse momento, é merecedora, né? E é importante que a senhora me diga o que que a sociedade hoje pode esperar do seu mandato. Com certeza, a sociedade de Parauapebas pode esperar do mandato dessa vereadora um trabalho sério, um trabalho com responsabilidade, um trabalho pautado no conhecimento e, acima de tudo, na necessidade da população de Parauapebas, sempre levando a bandeira das prioridades, né? Então, eu acredito que o grande conflito hoje seja a questão das prioridades, né? Nosso município ele vem numa decadência da estrutura que Parauapebas deveria estar e que não está. É a falta de abastecimento de água, falta de saneamento básico, falta de segurança pública, problemas na saúde, na educação. Hoje, se você perguntar qual que é o trabalho, qual que é o serviço que Parauapebas oferece com qualidade para a população, você saberia me responder um? Olha, vereadora, hoje um serviço tal é de qualidade, é de referência, é no município de Parauapebas. Se você perguntar hoje para qualquer cidadão, talvez o cidadão não saiba responder qual que é o serviço de qualidade. Então, para que a gente trabalha? Porque o que que a gente almeja? Que melhore, né? Então, às vezes eu recebo muita crítica, poxa, mas é tão cedo para fazer críticas. Ora, nós estamos num mandato, num início de mandato. É essencial que esse início já comece correto. É essencial para ter um resultado positivo daqui os 4 anos que este primeiro ano de mandato, né, do executivo, do legislativo, seja com proposições e seja com a prioridade da população. Então, eu aceito as críticas, né, eu observo muito essas críticas, claro que eu filtro, né, eu filtro todas elas, eu vejo o que que dá para, como é que se diz, para melhorar daquilo ali, mas eu tenho um foco. E o meu foco é fazer o meu mandato, com qualidade e naquilo que eu acredito. E eu acredito que Paraupebas, tem potencial de entregar o melhor serviço para Paraupebas. Mas se a gente se cala,
se a gente não propõe, se a gente não fiscaliza, se a gente não vai para o enfrentamento, né, fica todo mundo na zona de conforto. E o que deixou Parauapebas onde Parauapebas está, foi a zona de conforto, né. Então é necessário que seja feito esse trabalho. Então, Parauapebas pode esperar de mim um trabalho, sério, um trabalho propositivo, sempre mostrando a verdade para Parauapebas. E às vezes mostrar essa verdade, incomoda, né, mesmo para quem está começando uma gestão agora, né. Então eu penso que para dar certo, tem que começar certo desde o início. E tem algumas atitudes do executivo que eu não concordo, tem prioridades que é prioridades do governo, não é prioridade da população de Parauapebas e sempre vou falar sobre isso. Vereadora, eu entendo as suas colocações, porque veja bem, nós temos um início de governo que tem uma herança, como outro dia eu falava, uma mulher viúva cheia de filhos, né? Cada um contém a sua necessidade, e aquele marido que está assumindo aquela mulher precisa dar a ela todas as condições, ela está carente de tudo, né? E justamente no momento em que nós temos aí fatores negativos, que é a perda da arrecadação. Mas é importante, talvez isso mais aconteça, porque a gente precisa, dentro da gestão pública, apresentar um programa, um plano de governo. Eu tenho o que eu vou fazer emergencialmente em 100 dias, o que eu vou fazer em 6 meses, o que eu vou fazer no primeiro ano, para que eu possa justamente buscar subsídios, para que eu possa executar. E quando a senhora não ver isso claramente, isso lhe causa essa preocupação. E não é um trabalho somente da senhora. Todos os seus colegas deveriam, e eu acredito que alguns estejam fazendo isso, de visitar, né, esses ambientes onde a política pública precisa, de fato, se fazer presente e chegar. E eu vejo que, falando um pouco do seu trabalho nesses 100 dias, nós temos aqui 6 projetos de leis, onde nós temos aqui alguns aguardando ainda parecer das comissões, né? Mas projetos de leis que estão diretamente relacionados à qualidade de vida das pessoas, à segurança da mulher, né? E que trata também da questão da de se preocupar com o cenário econômico desse município. Porque o que a gente vive hoje? Uma, uma fala de um presidente de uma mineradora recente de que aqui vai ser investido 70 bilhões de reais e que 60% desses 70 bilhões estão aqui dentro de uma única mina. Mina esta que hoje precisa olhar para o governo municipal como parceiro e dizer como é que nós vamos junto administrar isso. Mas quando ele não ver essa contrapartida do município, ele começa a criar suas próprias regras, porque ele não pode esperar que isso aconteça. E é aí que eu vejo um posicionamento seu importante, que é justamente privilegiar o pequeno e médio empresário, Sim. né? Fortalecer essa economia local para que o exemplo saia daqui de dentro da nossa cidade para que chegue na iniciativa privada. Porque muitas das vezes o que é cobrado da iniciativa privada não é dado como exemplo dentro da própria gestão pública, né? Eu cobro de uma mineradora que ela me justifique porque demitiu 157 funcionários. Mas eu não olho para que um PSS foi desfeito, um distrato. Então, a proporção em termos de famílias e de alcance é muito maior. E aí eu entro numa seara. A iniciativa privada, ela tem a liberdade de contratar e demitir, é a gestão dela. E o poder público precisa primeiro fazer o seu papel dentro de casa para poder começar a implantar. Então a gente precisa que algumas secretarias eh, saiam das páginas sociais, dos blogs, daquela questão dos sites de lives e tudo mais, e parto para ações conjuntas. Como é que nós vamos chegar junto à mineradora e definir as diretrizes da contratação de mão de obra local? Mostrar que nós temos um programa interno, um controle, e que a gente possa fazer com que, nesse momento de perda de arrecadação, que o dinheiro circule aqui dentro. Porque eu tenho certeza
que se contratar empresas locais, serviços locais, de forma correta, esse dinheiro vai circular aqui dentro. No momento em que eu contrato empresas de fora e essa aplicação não é feita de forma correta, eu só vou aumentar o rombo e vou trazer ainda mais desequilíbrio à balança econômica do município. Então, o seu papel, através dos seus projetos, das suas indicações, dos seus requerimentos, eles visam praticamente, não é, digamos, fazer oposição, mas chamar a atenção. Pode até ser que o governo municipal já tenha um planejamento, mas quando ele não torna isso público, deixa todos nós na dúvida. E é importante, como a senhora tem frisado, que isso seja colocado no portal da transparência. Eu preciso deixar isso claro para a sociedade. Se vamos fazer um podcast, se vamos fazer uma live, se vamos fazer uma transmissão, então vamos fazer e levar essas situações para a sociedade e não ficar, de certa forma, maquiando e fazendo parecer que está tudo bem. A gente sabe que nós pegamos um município com muita dificuldade e que esse início de governo não está sendo fácil, porque ainda está trabalhando com contratos antigos, que deveriam ter sido talvez até destratados. Mas se fizesse isso, seria a pior situação. Ontem mesmo a senhora colocou na sua rede uma questão da coleta de lixo, que é um contrato da gestão anterior que está sendo trabalhado aqui até que se faça um novo processo citatório, né? Mas a gente percebe que acabou a campanha política. O discurso de que eu vou resolver, agora ele tem que sair para a prática, porque se comprometeu. Não dá mais para ficar colocando a culpa no passado. Agora eu tenho a responsabilidade, tenho que apresentar para a sociedade soluções. Então, eu acho que em vez de contrariar o seu posicionamento, a sua postura, a sua conduta, eu acho que a melhor resposta que o poder municipal deveria dar era deixar claro e acalmar a sociedade nesse momento que os serviços serão contratados locais de forma criteriosa. Também não é dar serviço para a empresa parceira, não. É ver se a empresa ela tem KNAI, se tem o que a gente chama de acervo técnico, se tem o atestado de capacidade técnica dos profissionais, se tem um corpo técnico, se tem uma estrutura, se tem serviços prestados. Quer dizer, tem que ter todo esse critério para se poder ofertar esse trabalho, porque senão você acaba também desestabilizando internamente quando você passa um serviço para uma empresa que não tem a qualidade, mas agora não queriam daqui, eu estou dando para daqui. Mas está dando para alguém que fez uma modificação contratual há 5 dias atrás, há uma semana, e já vai pegar um serviço que não tem a competência, que não tem os profissionais. Então, a gente precisa estar, sim, e eu concordo com a senhora, acompanhando todo esse processo, né, para que a gente possa avançar. E dentre esses projetos de lei que a senhora já colocou, nós temos aqui a maternidade do aconchego, né? Nós temos aqui a terapia nutricional, não é isso? Que é uma Sim. das ações que eu acho fundamental. A questão aqui do atendimento prioritário a mães e pais atípicas, que hoje é uma causa que está se estendendo dentro do nosso município. Eu tenho visto vários vereadores ali dentro, inclusive o presidente da Câmara trabalhando nesse sentido. Mas a gente também vê que ainda tem algumas coisas que precisam ir para a plenária para que se façam constituir os direitos das pessoas, como medicamentos disponíveis na rede pública, né? E a violência contra a mulher, que por mais que vocês façam e se esforcem, ela ainda continua acontecendo de maneira silenciosa, e em alguns poucos casos vem para a mídia, causa uma comoção em primeiro momento, mas depois não vemos medidas para isso. Então, o seu papel como legisladora é não só fiscalizar, é legislar, mas no sentido de garantir que essas políticas públicas aconteçam. Me faço uma pergunta: a senhora não tem receio, por ser líder de oposição, de que os seus projetos de leis sejam engavetados, suas indicações, seus requerimentos, simplesmente por uma questão de não dar atenção por a senhora estar fazendo esse trabalho que vem fazendo, não corre esse risco? De maneira alguma, esse receio eu não tenho, porque eu tenho conhecimento do direito e do papel de uma vereadora e de uma legisladora. Você explanou muito bem tudo que está acontecendo no nosso município. Às vezes, a gente cobrar transparência já, já tinha que estar
virando essa página. Transparência, né, portal da transparência, ser transparente com a população na aplicação dos recursos públicos, isso é obrigação de cada gestor. Vou dar 3 exemplos aqui e vou resumir um pouquinho de tudo que você falou, né. Vamos lá para a questão da falta de transparência, tá. É inadmissível que se faça reforma, se faça qualquer serviço público sem a devida contratação. Ora, se o dinheiro é público, se eu preciso ver qual que é a melhor proposta, a proposta mais eficiente, mais eficaz, como é que eu faço uma contratação e autorizo alguém fazer um serviço sem eu ter conhecimento dos valores desse serviço, do que vai ser feito? Recentemente foi inaugurado aí o ginásio poliesportivo e não tem no portal da transparência nada que diga como foi que foi feito aquele serviço, como é que pode, nessa altura do campeonato, entendeu? E aí vão para as redes sociais, faz aquele auê, né, aquela sensação de que resolveu, né, mas não é resolver de qualquer jeito. E aí querem desconstruir o trabalho da vereadora dizendo assim: "Ah, a vereadora é contra a reforma das escolas. Ah, a vereadora é contra a merenda escolar. Ah, a vereadora é contra a reforma do ginásio". Em momento algum eu sou contra, muito pelo contrário, eu sou a favor e quero que dê certo. Mas no serviço público tem que fazer o que é certo. Entendeu? Como é que eu vou pagar essa reforma? Como é que eu vou pagar essa reforma? Tem que pagar, tem que estar no portal da transparência. Vamos lá, a reforma das escolas, né? Que é contra as reformas. É de conhecimento da população de Paraupebas que essa reforma foram feitas pelos pequenos empresários locais. Mas se você for no portal da transparência, o contrato que está lá de 29 milhões é de uma empresa de fora, que ainda não foi feita medição sobre isso. E que foi feito de qualquer jeito. Para eu fazer um contrato de reforma, eu tenho que fazer o levantamento do que é necessário. Eu tenho que ver quais são as prioridades dessas escolas. E o que foi feito? Foi feita uma pintura, né, em algumas escolas, trocado alguns vasos, feito umas pinturas, e é claro que não daria tempo, que ninguém é doido, né. Claro que não daria tempo de fazer isso em 30 dias, né. O que a gente cobre, o que a gente fala é fazer, mas fazer certo e fazer de uma maneira sustentável e fazer de uma maneira que possa contribuir para gerar renda no nosso município, porque o recurso é do município, e fazer transparente, porque é público, né. Então, a reforma das escolas foi uma polêmica muito grande, até hoje tem empresário local que não recebeu, está lá uma empresa de fora que, se você procurar onde é a sede dessa empresa, quais são os funcionários dessa empresa, você não vai encontrar, e se encontrar, diga para essa vereadora onde é, porque só está lá no portal. É uma situação. A outra, a questão da merenda escolar, né, de uma empresa que foi claramente forjada para ganhar a merenda escolar. Eu entrei sim na justiça, né, para barrar essa contratação e está aí o resultado, né. Foi comprovado que a empresa realmente é irregular, tanto é que a secretária não fez mais o contrato, porque ela tem conhecimento, ela sabe que estava errado, por isso ela não contratou de novo, e contratou o empresariado local para poder distribuir a merenda. Comecei a ir nas escolas e eu acho bom, acho bacana, né, os demais parlamentares também estão indo na escola, é um trabalho que eu vou continuar indo na escola, vou continuar verificando a merenda. Tem a questão do transporte, escolar das crianças também, que está bastante polêmica, e eu sei que não dá para resolver em 100 dias, é muitos Sim. problemas, mas é preciso respirar e pensar assim, você falou em instrumentos que é necessário ter. Tem um instrumento, nós temos a administração pública, ela é toda engessada por leis e por normas, entendeu? E a gente precisa seguir essas normas. Então nós temos sim um plano plurianual, que tem validade até 2025. Agora, em 2025, nós vamos construir para os próximos 4 anos. E nesse plano lá, está lá falando das prioridades do município. Aí eu vou te dar um exemplo da saúde, por exemplo, desde quando eu me entendo, 20 anos no serviço público, que está lá que tem que construir um centro de zoonose. Cadê o centro de zoonose? Entendeu? E a gente não vê isso que você falou, a gente não vê um movimento do de prioridades, né. Vamos lá para a operação buraco zero, né, muita gente falando, muitas críticas sobre essa questão da operação buraco zero. É claro que com os saldos da empresa não daria para fazer. Não seria mais sensato ter pedido calma para a população, ter feito em determinados locais de uma forma planejada e resolver de uma vez por toda? Concordo. Se você for parar para pensar o tanto de recurso que já foi por lixo, né, com a operação, tapa buraco, buraco a zero, e isso eu digo desde quando Paraupebas surgiu, daria para fazer toda uma estrutura dessa cidade. Então não tem como, os buracos que eu tampei em janeiro, quando foi a operação buraco zero, eu posso te mostrar vários que já abriram, então não é sobre isso, não é sobre
fazer de qualquer jeito, não é sobre fazer atropelado, não é sobre gastar os recursos para gastar, e não é sobre os 100 dias eu tive um choque de gestão, eu entreguei um monte de coisa para a população, entreguei como e em que Sim, circunstância, e em qual sustentabilidade, disso, né. Então, o que a gente tem feito é esse papel, esse trabalho de dizer para o executivo o seguinte: "Ei, calma, né, planeje, faça a coisa de forma planejada e faça bem feito". Contratações, mais de 130 milhões de contratação, de forma que vai pagar o preço, a conta vai chegar depois, porque são contratações que estão sendo feitas de forma ilegal, são contratações direto com empresas de fora que muitas vezes não têm a capacidade técnica para fazer o trabalho. Você tocou num assunto muito importante, a questão do lixo. Todo mundo sabe que a questão do lixo já é processo que já foi judicializado. Parauapebas estava há 1 ano com esse contrato, com um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público para fazer um processo licitatório. Era notório, todo mundo sabia, teve 3 meses de transição, 3 meses já de gestão, e você não vê nenhum movimento de licitar publicamente, colocar transparência em um serviço que é totalmente benéfico para a sociedade, é necessário, é primordial, e a coleta de lixo. E aí, o contrato vai acabar dia 5 de maio, a empresa já está parando. Que empresa vai assumir? Que empresa? Como foi feito? De que forma? Qual a transparência da escolha disso aí? Outra situação, a questão do chorume, está sendo jogado no rio. Aí olham para mim e uhum, dizem assim: "Ah, mas isso é um problema antigo". Claro que é um problema antigo, mas é um problema antigo que precisa ser encarado de frente, porque se eu me conformar que é um problema antigo, Paraupebas não vai avançar. Tudo é antigo em Paraupebas. Todos os problemas são antigos, então eu tenho que encarar de frente. Foi por isso que mudou-se o grupo, foi por isso que mudou a gestão, foi por isso que a população acreditou que vai ser uma câmara diferente, e está sendo, né, todos ali tá desenvolvendo o seu papel, cada um com suas bandeiras, cada um com a sua forma de fazer, e eu tenho a minha forma de fazer e respeito a forma de todos os colegas, de desenvolver o trabalho dele. perfeito. Mas o que Parauapebas precisa é que seja feito diferente. Até a presente data, tá tudo igual. Não tem nada de inovação nesses 100 dias de gestão, da parte do executivo. Eu vou pegar alguns pontos na sua fala. Primeiramente, a gente observa que houve uma transição. E quem está na vida pública e se candidata para uma responsabilidade dessa, tem pelo menos em mente o que vai deparar, o que vai encontrar. Eu estou em Paraupebas há 20 anos e em 2013 eu estive fazendo parte de um governo nos primeiros 10 meses. E o que eu vou falar para a senhora do que eu vi, ninguém me falou. Infelizmente, eu vejo que alguns setores internamente que estão mais próximos ao prefeito têm a cultura de manter o que não dá o certo, mas faz parte da política. Por exemplo, na hora de se contratar um serviço, a gente fala que a morosidade, um processo licitatório, leva até 6 meses. Mas o que eu pude acompanhar nos poucos processos de lá é que essa morosidade se dá porque o gestor público, junto com seus pares, estão tentando fazer com que aquela empresa parceira ganhe. E ninguém de sã consciência vai permitir isso. Então, vem os embargos. E eles vão tentando montar uma estratégia para que dê aquela empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a senhora tratou aí da questão da transparência. Pelo amor de Deus, eu fui criado numa cultura, numa educação de que só se chama atenção minha uma única vez. Se eu estiver fazendo algo errado e a senhora me repreender, pode ter certeza que da próxima vez que eu chamar a atenção não será pela mesma coisa, pode ser por um fato novo. Eu tenho visto a senhora cobrar desde o início da legislatura a questão do portal da transparência. Isso é essencial. Isso é essencial. Se eu vou assumir uma gestão pública, eu tive uma transição, quem são as pessoas que vão cuidar desse portal? Quem são as pessoas que vão alimentar essas informações? Outro problema que eu escuto muito dentro da Câmara é a reclamação de que não tem resposta às indicações, aos requerimentos. Quem é a equipe que vai tratar dessa comunicação com os parlamentares? Todas as ações podem ser tratadas na sua origem, na sua essência, mas parece um câncer político que é como se tivesse depois as promessas de campanha, ele se elege, o candidato,
E quando ele vai assumir, parece que já tem um manual pronto e entregam para ele: "Olha, é assim que tu tem que governar". Porque a gente muda o gestor, mas as práticas continuam sendo as mesmas, da forma de conduzir a iniciativa pública. Eu concordo com a senhora. Se eu sou o prefeito, se eu pego um município cheio de problemas, a primeira coisa que eu faço, ó, corta, corta, para, tá errado, manda para o Ministério Público, manda para tal. Ah, mas a sociedade vai se revoltar porque os serviços. Eu me candidatei, eu fiz campanha prometendo eliminar. Se eu der continuidade a isso, eu estou sendo omisso, eu estou dando continuidade e aí eu vou estar corrompido. Vamos parar, deixa como está, vamos licitar. Eu vou fazer um decreto de 6 meses emergencial, mas também vou fazer esse decreto dentro das 4 linhas, porque a gente precisa avançar nesse aspecto. Mas a gente percebe que parece que a sensação que temos é que ainda não mostrou para o que veio. Essa é a sensação que nós temos. Com certeza. E você falou num ponto muito importante. Tudo que está sendo feito hoje dentro da prefeitura é baseado no decreto 666, que se vencerá, que se encerrará em julho, correto? E você não vê nenhum movimento no portal da transparência de processos licitatórios que são necessários para a população, para os serviços básicos rodar. Você vê um monte de dispensa de licitação de valores absurdos, como tapa-buraco em 6 meses de 29 milhões. A primeira medição já está lá, empenhada e liquidada no valor de 10 milhões, né? E aí vão ter que comprovar onde foi que tampou em 15 dias tanto buraco para poder ter uma medição de 10 milhões, e você não vê um movimento, de novos processos licitatórios de forma transparente, com livre concorrência, entendeu? Que dê oportunidade para que todas as empresas possam estar Isso é o que mais participando, nos e preocupa. né, e aí sabe o que que vai acontecer? Aí vão dizer: "Ah, é porque é a oposição". A partir de agosto, vai ter um caos nessa cidade. Um caos por quê? Porque tudo que foi contratado emergencialmente vai se encerrar com 6 meses, correto? Inclusive os contratos direto de servidores que ele está fazendo de forma irregular, porque eu já denunciei junto ao Tribunal de Contas também, porque é irregular a contratação direta. Parauapebas já tinha virado essa página, já tinha feito a questão do PSS, já estava se alinhando para caminhar para um concurso público, para resolver essa questão que o judiciário teve um papel fundamental e importante de equilibrar essa situação na administração pública, que são as contratações diretas. O que que o prefeito fez? Ele foi questionar, entendeu, judicialmente para poder dar esse direito dele contratar, e aí contratou as pessoas por 6 meses. Começa a vencer contrato a partir de julho. E aí? Cadê falei ontem na tribuna, cadê a movimentação de um novo PSS? Cadê a movimentação de concurso público para poder regularizar essa situação dos contratos irregulares? Recebi a resposta do Tribunal de Contas que esses contratos serão avaliados se serão aceitos ou não, entendeu? Por essa prática que foi feita pela gestão atual. Não fez os procedimentos legais judiciais, não assinou o TAC, não assinou o TAC e fez de qualquer forma, está fazendo. É como se não tivesse regras, que não tivesse lei, ou seja, é como algo que foi bastante criticado por ele enquanto parlamentar, ele esqueceu tudo. Tudo que ele criticou, tudo que ele se comprometeu com a população de não fazer, é o que ele está fazendo. Vereadora, vamos falar um pouco agora sobre alguns pontos importantes que foi para que isso que nós lhe convidamos aqui, porque eu acho que a sua bandeira ela precisa ter uma ressonância e atingir a quem de fato é de direito. A senhora recentemente recebeu num ato, num, num período do mês das mulheres, uma chave, né, para Procuradoria da Mulher na Câmara. Essa procuradoria, ela vai funcionar somente para servidores da Câmara ou ela está aberta a toda a sociedade? Me explique como é que isso vai funcionar. Explico. Eu recebi sim uma chave e recebi uma sala, né. E aí a gente vai estar construindo, porque é um espaço físico vazio, com uma mesa e um computador que está à disposição das 3 procuradoras, né, que eu estou como procuradora, titular, mas as 2 colegas são procuradoras também e são suplente, e a gente precisa desenvolver um plano de trabalho e ter condições de trabalho, entendeu. Então, foi solicitado já uma pessoa para poder compor essa procuradoria da mulher,
para a gente estruturar. Então, na verdade, essa procuradoria ainda não está estruturada. E é para atender, sim, a demanda de violência contra a mulher de toda Parauapebas, né? E direcionar, fazer parte da rede de apoio para as mulheres de Parauapebas. E essa procuradoria ela vai conversar com a Secretaria da Mulher, ela vai conversar com as políticas públicas que possam estar beneficiando as mulheres e tirando Parauapebas desse ranking da pior cidade do estado do Pará para nós mulheres viver. Porém, ainda não está, funcionando. Foi entregue a Vocês, chave, mas ainda não está funcionando. vocês estão integrados ao Poder Judiciário de alguma Isso. forma, Ministério Público? Então, a Procuradoria da Mulher justamente vem para um braço no legislativo para dar apoio e compor essa rede de proteção às Ok, mulheres, ok. correto? Então, tem sim esse braço, né, de estar conversando com o Ministério Público, com as outras câmaras municipais, com a Alepa, né, com o Senado, tem todo esse aparato, mas é algo novo também que precisa ser estruturado, né? Então, nós estamos ainda nessa batalha de poder estruturar. Mas na natureza, eu acredito que esses indicadores, eles se referem àquela parcela maior da sociedade que está na periferia, que não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, à questão das políticas públicas voltadas para as mulheres, também a questão da violência, como a senhora bem colocou, e eu achei interessante que foi a sua indicação de ontem, que indica ao poder público um anteprojeto de lei que institui a política municipal de prevenção ao combate ao assédio moral e sexual no âmbito da administração pública. Quer dizer, vindo de uma vereadora que está lá naqueles bastidores, isso aqui é real. Nós não É podemos colocar em dúvida o que está muito acontecendo nos indicadores. É muito real, né. Vou falar um pouquinho que você levantou no início, a questão da participação da mulher na política. É notório que o ambiente político, ele foi um ambiente por muito tempo, frequentado somente pelos homens, correto? E hoje ainda é assim, né. Para você ter ideia, eu visitei São Geraldo, você acredita que em São Geraldo do Araguaia não tem vários municípios do Brasil não tem uma parlamentar, correto? Parauapebas, né, nunca passou no seu melhor momento de participação de mulheres no legislativo, não chegou a 30%. Hoje nós estamos aí, por mais que pense: "Ah, são 3 mulheres", aumentou, mas proporcionalmente não aumentou. Por quê? Porque aumentaram os números de vagas, Sim. né. Então é um ambiente que ele é machista mesmo, estrutural, entendeu? Não é um ambiente que foi criado e que foi pensado para a presença das mulheres. Só que é necessário, é de fundamental importância que tenha a participação das mulheres. E aí eu vou te dizer por quê. Cada um sabe qual que é a sua dor, né? E somos nós mulheres que sabemos onde são as nossas dores, o que que nos incomoda. E aí eu vou puxar para a minha realidade, para a realidade da minha casa, né? Da minha família. Meu esposo, ele é deputado, né? Segunda-feira, ele arruma a mala dele, ele vai para Belém. Nós temos uma criança de 8 anos, eu sou uma parlamentar, eu sou uma mulher. E quem é que fica em casa para tomar de conta praticamente a semana inteira? Da casa, da filha, eu quero também me cuidar, porque a gente precisa estar bem para poder cuidar dos outros, Sim. né. E é isso, a maior parte das atividades, do lar é real, e isso não é só na periferia, e tem gente que ainda critica, que diz assim: "Ah, mas tem uma empregada do lar", né, mas tem todo não é só a questão de fazer em si diretamente o serviço, tem toda uma administração, tem toda uma energia que gira em torno disso, né. Então, para a mulher estar na política, eu digo assim, que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque Deus me deu, além de me dar um dom, é uma coisa que eu gosto, eu estou na política porque eu gosto. Eu sou servidora pública há 20 anos, eu tenho um pouco de conhecimento na administração pública e isso me dá uma tranquilidade maior para fazer o meu trabalho de fiscalizar, porque eu conheço um pouco, não conheço tudo, nunca vou conhecer tudo, mas o que eu não sei eu busco aprender. Então, é um ambiente machista, né, é um ambiente que foi pensado para o homem, e o homem ele pensa diferente da gente. Dificilmente você vê um homem brigando por vaga de creches, dificilmente você vê um homem brigando Não por sente essa dor. não sente essa dor, e as creches eu sempre vou tocar nessa ferida. Eu digo para você, qual é a mulher que vai ter possibilidade de ir para a vida pública, né, de participar de uma associação de mulheres, de fazer um trabalho voluntário,
de ir se candidatar, se colocar à disposição, né? E aí, quando você coloca à disposição, você também vai para uma exposição, e a sociedade é totalmente machista em relação a essa exposição que a gente se coloca quando a gente se torna pública. Eu mesmo, se eu for contar, eu já sofri várias violências, vários assédio Sim, moral depois que eu estou no exercício do meu mandato, é notório. sim. É quase todos os dias em grupo de WhatsApp eu sofrendo assédio moral. Por quê? Porque me coloquei à disposição de estar na política e porque me posicionei com os princípios do que eu acredito. E a população, uma boa parte dela, não está preparada para entender que as opiniões diferentes e que um papel de uma vereadora fiscalizadora é essencial para que a nossa cidade possa se desenvolver. Então, é na carne, assédio moral, violência, assédio moral, assédio sexual, é sim um tema que precisa ser muito bem debatido, precisa ter as leis e precisa ter mecanismo de cumprimento dessas leis e ações que nos proporcionem a sair disso. E Sim. a creche é uma alternativa, porque ali eu coloco meu filho, eu me sinto segura, eu posso trabalhar para ter a minha independência financeira, eu posso estudar para me desenvolver melhor, eu posso me cuidar, eu posso cuidar melhor da minha casa, e é um direito. E é um direito que está sendo gravemente violado aqui no nosso município. Perfeito. Vereadora, a senhora pode estar tranquila quanto a esse portal. Nós sempre vamos estar defendendo a sua causa, porque nós acreditamos que é uma causa justa, verdadeira e que as mulheres devem cada vez mais se inteirar para que essa coisa de ficar ouvindo as narrativas através dos blogs, de sites e buscar a verdade. A Câmara está lá todas as terças-feiras, né? Tem informações a fundo que vocês podem buscar, se inteirar, para saber a verdade dos fatos. Eu vou lhe dar um conselho, se a senhora me permite. Não se importe com o que digo da senhora. O que deve lhe preocupar é o que a senhora faz com o que digam. Eu tenho maior respeito e admiração pelo seu trabalho, pela sua história. Sei o quanto a senhora merece estar onde está e merece alcançar coisas maiores. E eu não tenho dúvida que vai conseguir pela sua história, pela sua batalha. Eu não meço palavras e não é exagero dizer que a senhora é uma mulher de ferro, porque eu sei que a senhora já passou por muitas dificuldades. O papo é bom e é interessante a gente trazer o legislativo para essa conversa com os nossos telespectadores, mas a gente vai caminhando para o final. E dentro desse quadro, a gente tem uma enquete de 5 perguntas que a senhora precisa responder olhando para a Bora. lente, sem pensar, e o que vier na cabeça, colocar de coração. Uma saudade, Ai, da minha filha, que está longe. uma verdade, Conte comigo nesse mandato, Parauapebas, um sonho, um sonho. Tirar Parauapebas da situação da pior cidade para nós mulheres me viver nesses 4 anos aí de mandato dessa vereadora. uma virtude, Sinceridade, um defeito. um defeito, teimosa. Pois é, pessoal. Essa é a nossa vereadora, líder de oposição, Maquivalda Barros, mostrando na sua essência a sua pessoa e o que esse lado que é o podcast Papo Reto quer mostrar. Faça agora as suas considerações finais. Fique à vontade. Quero agradecer aqui mais uma vez ao podcast Papo Reto por essa oportunidade, dizer para o Apebas que eu estou muito segura com o que eu estou fazendo, entendeu? Tenho certeza de que eu estou no caminho certo, de que eu estou honrando com os 3.944 votos que a população acreditou em mim. E tenha certeza que toda vez que eu usar aquela tribuna, toda vez que eu for para as minhas redes sociais, eu vou com argumentos, eu vou com a verdade e tudo ali na função do meu mandato e com o objetivo de contribuir para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade. Ok, pessoal? Esse é um espaço democrático, onde os nossos convidados têm o direito de expor a sua opinião. Vocês daí, nós daqui, em mais um Papo Reto com o Legislativo. Até a próxima edição. Muito obrigado.